Gente, olha, quem é que nunca deu uma olhadinha no espelho e desejou mudar alguma coisa no corpo, hein? Todo mundo tem alguma coisinha para mexer, né? Seja motivado pela vaidade, pelo desejo de corrigir alguma imperfeição, uma necessidade de uma cirurgia reparadora. O fato é que os brasileiros estão em segundo lugar no ranking da cirurgia plástica. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a linda e competente cirurgiã Carla Petterli. Tudo bem, doutora? Tudo jóia, Soraya. Bom, a gente fala em cirurgia plástica e parece que há um tempo atrás era tudo muito restrito, tudo muito difícil, muito preocupante. O acesso financeiro também era uma coisa exorbitante. Hoje em dia isso tudo é coisa do passado, né? É muito fácil hoje para as pessoas terem acesso a uma cirurgia. A gente costuma falar que a concorrência é bom para todo mundo, né, Soraya? Não só em termos assim de redução de custo, porque vamos colocar 30 anos atrás o número de cirurgiões plásticos no Brasil era infinitamente menor do que hoje. Então, com o aumento das escolas de formação, com o aumento das residências médicas, então com esse maior aporte de cirurgiões plásticos no mercado, a coisa se popularizou mesmo. É verdade. Olha, tem uma pesquisa, doutora, que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica divulgou no mês passado, mostrando que Brasília está entre as 5 cidades do país com maior número de realização de cirurgias plásticas. No ranking nacional, São Paulo está em primeiro lugar. Eu fico imaginando o Paraná, onde é que está nessa colocação, né? O que motiva as pessoas a procurarem um cirurgião plástico? Olha, eu acho que a maioria dos casos são aquelas pessoas que se olham no espelho e se veem insatisfeitas com alguma coisa. Normalmente vem desde a adolescência, ou eu acho que os meus seios são pequenos, ou meu nariz é grande, as minhas orelhas são muito abertas, ou aquela pessoa que depois que teve filhos, o meu corpo mudou, eu quero voltar a ser como eu era antes. Claro que a gente não consegue, às vezes, deixar aquele resultado que a paciente esperava que ela fosse ter, porque às vezes o peso dela está diferente, a qualidade da pele já não é a mesma, mas eu acho que todo mundo quer se ver e gostar do que está vendo. Tem esses fatores também, né? E pela tua experiência, assim, do dia a dia, no consultório, qual que é a parte do corpo que as pessoas mais querem modificar? Olha, a cirurgia que a gente mais tem feito é a cirurgia de mama para aumentar, mamoplastia de aumento com prótese. Mesmo? Eu vou te falar que mais de 70% dos nossos pacientes nos procuram para aumentar as mamas. Isso no público feminino. No público e os feminino? homens? Os homens agora estão perdendo medo, né? Que bom. E eles procuram mais cirurgias faciais. A gente tem feito muita rinoplastia, então para melhorar o aspecto do nariz, a gente tem muito descendente italiano, alemão, então aqueles narizes maiores, mais fortes. Então tem alguns pacientes que querem suavizar um pouco essas características, claro, sem perder, né, totalmente a característica europeia. E pacientes que vão notando bolsas nos olhos, então cirurgia de pálpebras também é muito comum entre os homens. A papadinha, eles procuram bastante. Certo. Então é mais facial. Corporal, a gente faz bastante lipoaspiração, correção de ginecomastia, que são as mamas masculinas, mas é um público ainda mais restrito. O homem, ele ainda é um pouco mais conservador em relação à cirurgia corporal. Certo. Você estava falando das cirurgias de mama, né? Eu tenho informação aqui que as cirurgias estéticas correspondem a 66% do total de plásticas no país. Realmente bate com o que você falou. Sendo a lipoaspiração e o implante de silicone as mais frequentes. Esses números retratam a realidade que você vive no consultório. Mas e a recuperação dessas cirurgias? Tem alguma que demanda um tempo maior, um cuidado maior? Ou isso está bem relativizado hoje? Olha, a gente costuma falar que quanto maior a incisão, quanto maior for a cicatriz que esse paciente vai ter no pós-operatório, maiores são os cuidados que ele precisa ter também. Então, por exemplo, uma cirurgia de lipoaspiração, que os cortes são mínimos, são orifícios muito pequenininhos, 5 milímetros, apenas para a introdução da cânula, para aspirar a gordura. Tem pacientes que com 3, 4 dias estão trabalhando, que com uma semana estão voltando para a academia. Claro que existe todo um cuidado de fazer drenagem no pós-operatório, de usar cinta compressiva,
Mas esses pacientes, em média, 7, 8 dias, eles estão nas suas atividades normais. Uma semana, olha Uma que semana. beleza. Porque eu lembro, algum tempo atrás, as pessoas diziam, vou fazer cirurgia plástica, mas eu tenho que me programar, pegar férias, porque tinha essa questão do trabalho, da rotina do trabalho. Quer dizer, isso hoje em dia já não é problema. Claro que tudo também depende da cirurgia que o paciente vai fazer. Isso é em relação à lipoaspiração. Por exemplo, uma cirurgia de mama redutora, que normalmente deixa cicatrizes, aquela cicatriz em T, invertido nas mamas, cicatriz em volta das areolas. Dependendo do trabalho que essa pessoa faz, se ela pega peso, se é um trabalho que exige muita movimentação dos braços, ela precisa às vezes ficar realmente uns 30 dias afastada. Então tudo depende da atividade do paciente e do tamanho da cicatriz que foi deixada. Porque essa cicatriz, quanto mais tempo em repouso ela fica, melhor ela cicatriza. Quanto mais você movimenta os braços após uma cirurgia de mama, maior a chance dessa cicatriz alargar e não deixar um resultado legal. Faz todo sentido, né? Por isso, cuidado no pós-operatório. Já que a gente está falando em cirurgia de mama, doutora Carla, quais os tipos de cirurgia que podem ser feitas nos seios? Aí, levando em consideração risco, benefícios, tipos de anestesia, né? Esses cuidados pós-cirúrgicos que você comentou aí, que existe uma certa diferenciação. A gente está vendo imagens aí do centro cirúrgico, né? Você em ação, né? Que cirurgia foi essa que você estava fazendo? Essa cirurgia que foi gravada foi uma cirurgia de aumento mamário, né? Com prótese de silicone. Então, uma paciente jovem, que não tinha nenhum tipo de sobra de pele, que tinha uma hipomastia, né? Simples, que a gente chama, que é aquela mama pequenininha, e o desejo de aumentar. Então, nessa paciente foi feita uma incisão no sulco da mama, uma incisão pequena, de 4 a 5 centímetros, colocada uma prótese. Nessa paciente em particular, foi no plano submuscular, embaixo do músculo, e a paciente ficou super satisfeita. Que bom. Quanto tempo é recomendado que fique essa prótese até que se troque? Tem que trocar? Como é que é? Em alguma época da vida o paciente vai ter que trocar. Hoje não se tem mais um prazo determinado como as próteses antigas tinham, que depois de 10 anos o paciente era obrigado a trocar. Então hoje com 10 anos a gente faz um exame de ressonância magnética. Se a ressonância estiver ok, se a prótese estiver íntegra, o paciente estiver bem, não estou sentindo nada, nenhuma irregularidade, nada mudou, ele pode continuar com a prótese sem problema nenhum. Que joia. Bom, então a gente sabe que tem cirurgia para aumento de mamas, né? Exato. Com o implante da prótese de silicone, para redução de mama também. Redução de mama. O resultado fica perfeito, doutora? O paciente ganha uma cicatriz, né? Então, assim, a gente sempre fala que tudo na cirurgia plástica é uma troca. Você vai ganhar uma mama com um formato mais bonito, uma mama mais empinadinha, mais arredondada. Você vai poder usar qualquer tipo de roupa que vai ficar bom, mas você vai ganhar uma cicatriz. Está preparado para ganhar essa cicatriz? Essa é a pergunta que a gente faz. Né? Então, existem vários tipos de grau de queda da mama. Então, claro, tem aquela mama que é muito grande, automaticamente ela é muito caída. Mas tem aquelas pacientes que de repente amamentaram, tem uma mama média que caiu um pouquinho. Às vezes vale a pena esperar um pouco mais para fazer uma cirurgia dessa. Talvez na idade que ela esteja, ela não vai aceitar a cicatriz. Olha que interessante. E você conversa bastante com as pacientes também, né? Isso é importante. Soraya, tem que conversar, porque isso tudo tem que ser muito bem explicado para depois o paciente não falar que ele não sabia disso. Então, você tem que mostrar para o paciente, às vezes até a gente desenha no próprio corpo do paciente, a cicatriz vai ficar mais ou menos desse tamanho. Tudo bem para você? Ah, tudo bem, doutora, eu tenho uma cicatrização ótima. Eu fiz uma cirurgia de cesárea e ficou só uma linhazinha. Essa paciente vai encarar a cicatriz como o menor dos problemas. Tá certo. Só que se é uma paciente que às vezes já tem uma tendência a ficar com uma cicatriz mais grossa, um queloide, corre esse risco corre também, esse risco. né? Talvez ela não vai encarar naquela época aquela cicatriz. Fica bem ciente, né? Sim. E eu fico pensando aqui, a gente vê nessa cultura de vaidade, de beleza, e que existe na gente, não adianta a gente fechar os olhos e achar que não existe, porque existe, né? Culto ao corpo, né, a forma física, tem o viés da saúde, que é muito importante, eu bato muito nessa tecla, a gente tem que levar em consideração a questão da saúde, mas tem aqueles pacientes que insistem em fazer um número muito grande de cirurgias, às vezes até desnecessário. Tem esse paciente que chega e fala, ó, fulano, tá tudo bem com você, eu acho que você não precisa fazer. Já chegou a esse ponto? Tem. A gente tem algumas pacientes que são lindas, que a gente olha e fala, o que você quer fazer aqui? Né? E que as pacientes realmente têm
um grau de exigência muito grande com elas mesmas. Vêem defeitos onde não existem. E realmente veem coisas que você não tem o que fazer. Por exemplo, esses dias mesmo eu convenci uma paciente de que ela não precisava de uma lipoaspiração. Porque ela era uma paciente linda, com um corpo maravilhoso, malhadora, tinha uma camadinha de gordura muito fina no abdômen, só que para ela aquilo ali incomodava. E eu falei, olha, não tem como a gente fazer uma lipoaspiração em você. Primeiro, não tem gordura suficiente. Segundo, corre até o risco de ficar com a marca das cânulas, porque é uma camada de gordura muito fina. Então, tem esse viés também. A gente tem que saber captar o que o paciente está querendo e, às vezes, fazer ele entender que está tudo bem com ele, que ele está ótimo daquele jeito, que, às vezes, de repente, vão intensificar um pouquinho mais o teu treino na academia. Se você der uma secadinha, já dá uma melhora. Isso, claro. Com certeza. Eu fico imaginando esses entraves também, né? Existe uma preparação para algum tipo de cirurgia mais específico? Não sei, de repente uma cirurgia que envolve mais riscos, ou que o paciente tem que estar numa situação psicológica bem resolvida? Tem alguma situação em especial? Ou basicamente é genérico, doutora? Olha, o que normalmente nós pedimos para todos os pacientes são os exames pré-operatórios, tanto de sangue como avaliação cardiológica, às vezes alguns exames específicos, né? Exame de mama, um ultrassom de abdômen, se for necessário. Se esses pacientes, na hora de trazerem os exames, nota-se que ele está com alguma alteração, está com uma anemia leve ou com alguma deficiência de proteína, a gente tem que fazer esse tratamento antes da cirurgia, porque a cirurgia plástica e estética, ela tem que ser feita em condições excelentes. Então, o paciente tem que estar com a sua saúde perfeita para ser submetido a uma cirurgia estética, né? E, da mesma forma, aquele paciente que é fumante, tem muita cirurgia que vai ter que interromper o tabagismo antes da cirurgia. Paciente que está muito acima do peso, o resultado muitas vezes não vai ser bom. Ou se esse peso está muito concentrado no abdômen, gordura visceral, isso pode atrapalhar a própria respiração desse paciente no pós-operatório se for usar uma cinta. Então, tem várias coisas que às vezes são necessárias, né, serem feitas antes da cirurgia para que o paciente tenha uma evolução favorável. Não é só, eu vou fazer, marcar né? E aí tem também todo o acompanhamento prévio do bom profissional, né? Exatamente. Isso aí tem que levar em conta. Gente, cirurgia plástica, acho que não acaba assunto. A gente sempre tem muita pergunta para fazer. Mas eu não posso deixar a doutora Carla sair daqui sem ela falar para a gente. Olha, tem uma pergunta que uma internauta mandou para a gente aqui, doutora. Ela falou aqui, ó. Estou sempre em busca, a Claudete Pereira, querida, eu estou sempre em busca de procedimentos de rejuvenescimento, novidades nessa área. O que tem de novo? O que tem de novo e o que as mulheres andam fazendo? Aí para Claudete. Oi, Claudete. Então, assim, realmente todo ano tem várias coisas novas, né? Então, a tendência mais atual está sendo o quê? Está sendo a prevenção, né? Mais do que você esperar igual antigamente. A maioria das pessoas esperava ter traços muito profundos ou ter sinais muito já avançados de envelhecimento do rosto para fazer uma cirurgia. E aí os resultados não eram tão bons. Então, a tendência hoje, a maior tendência em cirurgia que a gente tem visto tem sido dos mini liftings, que é uma cirurgia minimamente invasiva feita na face para tirar um pouquinho de pele, bem pouca, reposicionar a musculatura, ali por volta dos 40 anos. Já dá para ser feita, que aí a pessoa, ao invés dela esperar ter lá seus 50 e poucos para fazer, ela já faz um pouquinho com 40. E é tranquilo esse procedimento, super recuperação. Tranquilo. Olha, mulherada, fica uma de semana olho. O paciente está ótimo, está super bem, a cicatriz é bem pequenininha. Então, hoje o que eu vejo que os pacientes estão procurando mais é justamente isso, não esperar ficar com aquela face totalmente caída, envelhecida para poder fazer a cirurgia. Olha, faz que uma bacana. cirurgiazinha pequenininha, faz um mini lifting com 40 anos, faz uma cirurgia de pálpebra, que esse paciente vai se manter muito bem até os 50 e poucos para poder fazer de novo, tirar mais um pouquinho de pele e fazendo pequenos procedimentos ao longo dos anos. Olha, gente, prevenir é o melhor remédio. Com E o certeza. Botox, as mulheres estão cada vez mais cedo sendo adeptas do Botox, né, Carla? Faz sentido Cada vez isso? mais cedo, faz super sentido. Hoje eu tenho pacientes ali a partir de 23, 24 anos que já estão fazendo Botox. Não é muito cedo? Na verdade, não. Se a É. paciente tem rugas dinâmicas, ou seja, se na hora que ela faz expressão facial a pele já começa a marcar,
é a hora dessa paciente fazer, porque ela vai evitar dessas rugas se tornarem estáticas, ou seja, mesmo em repouso a ruga está lá. Porque depois da ruga estática, você não consegue mais tirar com Botox. Então hoje o Botox como efeito preventivo tem sido muito procurado. Interessante. Olha aí, Dani, já vai pensando na flor da idade, tem que pensar no Botox também, viu? Carla, quero agradecer muito a sua consultoria hoje, olha, esclareceu um monte de dúvidas sobre cirurgia plástica. E eu falo sempre, se você tem alguma dúvida, manda pra gente, a gente vai encaminhar para a doutora Carla. Se você tem dúvida com relação ao profissional, procure sempre saber se ele está devidamente inscrito, faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Todo tipo de procedimento tem que escolher muito bem o profissional, referência, saber o que fez, né? Ouvir pessoas que já fizeram, isso deixa o paciente mais tranquilo também. E a Carla é uma referência, a gente gosta de conversar porque realmente os resultados que a gente tem visto são muito bons. Obrigada mais uma vez, viu, Carla? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. E aí, o segredo para ficar sempre jovem e bonita, qual é? Malhar bastante? Também vai bastante para academia, né? Ah, eu vou, Soraya. Eu costumo falar assim, quem gosta de comer tem que se habituar a ir para academia todos os dias para gastar, né? Então, eu adoro comer, então exercício tem que fazer parte da vida. Tá certo. Olha, obrigada mais uma vez, excelente semana, tá? Obrigada para você também. Joia. A gente vai para o intervalo comercial, mas na volta tem novidades lindíssimas e dicas para o presente especial da mamãe. Tá chegando e a Lelena, lá da Lelena Home Design, pessoalmente nos deu dicas incríveis para você presentear a mulher mais importante da sua vida. Fica aí, a gente volta já já.